Olá a todos. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Sou o professor Carlos Andrea, formado pela Universidade Católica de Santos. E hoje nós vamos falar da Semana Ilustrada, que foi uma revista, né, pioneira em imagem, século XIX. Ela, ela circulou entre 1960 e 1976. E essa revista era importante para mim porque foi meu TCC lá por volta de 2020, né? Eu comecei a faculdade numa universidade, terminei em outra, né? Nessa época era Unimep, não era Unisantos. E eu fiz meu TCC em cima da cobertura da Semana Ilustrada, em cima da Batalha do Riachuelo. Bom, Semana Ilustrada, são alguns fatos. Ela foi fundada por Henrique Fliess, você pode ver uma foto dele. Tinha uma tiragem de 2.000 a 5.000 cópias, né? Custava entre 200 e 310, que era o preço de um jornal da época, um pouco mais caro, né? Tinha assinante, então uma coisa engraçada que volta e meia na capa, vocês vão ver no final do vídeo, sempre tinha o senhor Semana fazendo algum comentário, alguma situação corriqueira. E muitas vezes ele reclamava que o pessoal não estava pagando a assinatura, né? Era destinada à classe urbana alfabetizada. E o legal dessa revista, né, é que ela vai ser um retrato muito importante, um jeito sarcástico, né, de um jeito fanista, para a sociedade da época, né? Você tem muitos números digitalizados em hemeroteca da Biblioteca Nacional. Eu mesmo, quando tive acesso aos documentos, foi pela internet. Então, eu chegava no site da Hemeroteca, Biblioteca Nacional, e procurava os números referentes ao recorte que eu fiz da Batalha do Riachuelo. Mas era muito legal, né? O senhor Semana, ele é um cara de classe média alta, tem as rendas dele, vive numa boa, cabeçudo, cabelo comprido, ondulado, com o penteado da época, né? E sempre vai fazer algum comentário, seja uma denúncia, tem o que ele fala das fortes chuvas, e outra que é alguma coisa cotidiana, ele está sempre com o menino, né, com o escravo dele. É sempre assim, bem curioso, né, principalmente pelo fato dele ser cabeça, né, o jornal, ele era publicado a partir de janeiro, mas tinha alcance a nível imperial, né, já que era da monarquia. Mas lógico, tinha um certo atraso, né? Tanto que nas províncias, como era o estado na época, havia um custo maior, um preço maior. Mas assim, era bem curioso, né? O foco, como eu disse, eram imagens impressas, elas eram desenhadas antigamente, elas eram cunhadas em madeira, depois impressa, depois vai ter um outro processo, não está muito claro na minha cabeça, mas eu estudei esse processo que vai usar para gravar, né? Que eles faziam numa chapa de metal, fazia a gravura, depois passava um produto químico, água brava, eu acho, depois imprimia, né? E fazia isso várias vezes. Peço desculpa por estar lembrando disso, mas era todo um processo que vai evoluindo, né, da impressão, né? Você desenhar um suporte, não era mais madeira, como eu disse, no metal, depois você imprimir direto no papel, né? Eram máquinas, como ele mesmo fala numa edição, vindas da Confederação Germânica, que era um dos estados que vai depois dar origem ao Império Alemão, depois à Alemanha moderna, né?
Então é bem, bem curioso. Ele vai ter uma cobertura profundamente nacionalista da Guerra do Paraguai, sempre chamando Solano Lopes de tirano. Tem uma charge em que ele está em cima, o Solano está em cima de uma pilha de ossos. O Brasil vai ser representado com uma índia, com feições mestiças, cabelo comprido, com um escudo com um brasão imperial, uma coroa. Também vai ter alusões ao próprio imperador Dom Pedro II. E um ponto importante é o lema desse jornal, que é o lema do meu canal, apesar de eu não falar muito, que é Ridendo Castiga Amores. Significa rindo castigo castiga, não, rindo corrige os costumes. E eu sempre tenho, não sei se eu consigo transparecer isso nos últimos vídeos, uma coisa meio que irônica, meio que sarcástica, né? Eu tô sempre rindo, eu tenho assim, fazer uns comentários bestas, não tanto em vídeo, mas eu já faço muito em off, o Matheus, mesmo que de vez em quando aparece em vídeo, ele, ele ri bastante dos comentários. Eu, quando estou com ele, eu tiro o filtro. Em sala de aula, quando eu pego aula, tenho que me segurar um pouco mais, né? Não sou, eu gosto muito do estilo, eu gosto muito da bolha da resenha, né? E é isso, é o Ridendo Castiga Amores, que é você rir dos comentários, você rir das situações absurdas e muitas vezes injustas da vida. E Ridendo Castiga Amores, eu termino esse vídeo, agradeço a todos que viram até aqui, se puder se inscreva, um beijo a todos.